Estamos falando sobre... O tema do nosso jejum, né, é simplesmente sobrenatural. Quantos aqui estão com expectativa que vai acontecer grandes coisas? Aleluia! Glória a Deus. Ontem a pastora Soraya, ela começou falando sobre paixão. E aí, essa palavra é muito forte, é muito poderosa, né? Nós estávamos ouvindo essas palavras já há algum tempo, né? O pastor Wilson ministrou a pastora Soraya ontem, e eu fui extremamente marcado por isso, né? Por nós termos uma paixão. Mas sabe o que é interessante? Todo final de ano, eu e você, nós somos desafiados a fazermos alvos, né? Para o nosso semestre, para o nosso ano. Então, você é desafiado, como igreja, como discipulado, a você fazer os seus alvos. E o que é um alvo? Né? Alvo um projeto, é para onde eu quero ir, é aonde eu quero chegar. Nós também chamamos de alvo uma visão. Então, você tem uma visão, você sabe aonde você está e aonde você quer ir. Mas entre aonde você está e aonde você quer ir, existe algo que nós chamamos de estrutura. E eu quero compartilhar com você hoje sobre essa estrutura. Por quê? Porque eu percebo que na vida de muitos irmãos, os irmãos são apaixonados por Deus. Então você vem aqui no domingo, você vai lá na sua célula, no seu discipulado, você queima de paixão pelo Senhor. E todos aqui têm alvos. Eu tenho certeza que você estabeleceu os seus alvos, seus projetos. Mas onde que muitas pessoas falham muitas vezes? É no processo, é na estrutura. Por quê? Porque elas não sabem como chegar até lá. Elas não sabem os caminhos que elas precisam pegar para concluir, para ter êxito naquele alvo, né? Então, quero te dar um exemplo de como que mais ou menos isso funciona. Então vamos supor que o meu pastor Alexandre fala: Neto, no final do ano, o seu alvo é estar na conferência de pastores e líderes lá em Goiânia. Então, eu tenho o meu alvo é estar na conferência. E aí, durante todo o ano, em cada culto discipulado, o pastor Alexandre, ele me coloca o combustível, me coloca a paixão. Vai ser poderoso a conferência, vai marcar a sua vida. Então, ou seja, eu estou cheio de paixão, eu estou cheio de combustível, e eu tenho o meu alvo. Então, agora eu tenho que escolher como que eu vou chegar até lá. Então, eu posso ir daqui de São Paulo até Goiânia andando. Posso ou não posso? Mas vai demorar muito. E dependendo da condição física, tipo assim, igual a minha, muito mais. Mas eu posso escolher ir andando. Mas eu também posso escolher pegar uns cavalos e ir de carroça, fazer uma grande aventura. Se os cavalos chegarem vivos até Goiânia, talvez eu demore alguns meses, não sei. Mas eu posso fazer igual o Tiago e o Marcão, que escolheram ir de carro. E aí demoraram aí umas 9, 10 horas de viagem. Demorar também, às vezes desconfortável, é legal pela comunhão, mas, sabe? Mas eu posso escolher ir de avião, que eu vou levar menos de 2 horas para chegar em Goiânia. Então, o que é a estrutura? É o carro que você escolhe para concluir o seu alvo. É a forma como que você decide, né, concluir o alvo que Deus te deu. Então, para ficar mais claro, deixa eu te falar uma coisa. Então, você pega um alvo, por exemplo, de um irmão. Então, vamos supor que o meu alvo, Rodrigo, é ser líder de célula no final desse ano. Então, eu quero liderar uma célula, eu quero avançar. Então, eu venho nos cultos, eu vou nos discipulados, mas aí o pastor Emer fala para mim: olha, para você ser líder de célula, você precisa fazer um CTL. Aí eu viro o pastor Emer e falo: não, eu já vou nos cultos, eu já vou nos discipulados, para que vou me envolver com CTL? Então, esse cara, ele tem um alvo de ser líder, mas ele vai ser líder rápido? Não. Por quê? Porque ele não decidiu fazer o CTL. Entende? Então, por exemplo, ele está escolhendo uma forma mais longe, mais demorada para chegar ao seu alvo. Mas aquele que quer ser líder esse semestre, o que ele deveria fazer? Participar do culto, participar da célula, mas também comer, né, os cursos, ir no maturidade, ir no CTL. Por quê? Porque esse está escolhendo o caminho mais rápido. Isso tem a ver com estrutura, que é o processo, é onde eu quero chegar, mas como que eu vou chegar? Tem irmãos que demoram anos e anos
para liderar, para discipular, mas tem outros que você vê na vida da igreja crescendo, avançando, você fala, eu nem conheci esse irmão, agora já está discipulando. Por quê? Porque esse irmão, ele escolheu uma estrutura mais rápida para crescer. Então, eu quero falar sobre isso, né, sobre a nossa estrutura. Sabe? Eu quero te mostrar na Bíblia um exemplo de estrutura. Quero mostrar na Bíblia o exemplo de Moisés. Por quê? Porque Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. E aí a Bíblia fala que ele liberta o povo do Egito com uma mão forte. Mão forte significa poder de Deus, a unção de Deus. Então você vê lá os 10 milagres, né, os 10 sinais. Depois que eles saem, o mar se abre. Só que durante o deserto, né, você vê Deus sustentando Moisés, sustentando aquele povo. Mas chega um dia na liderança de Moisés, que ele vira para Deus e fala, eu estou cansado, não quero mais liderar esse povo, está muito pesado para mim. Sabe por quê que isso acontece, queridos? Porque o aparente sucesso, ele pode se transformar em um fracasso, sem a estrutura adequada. Então, você pode ter um aparente sucesso, prodígios, sinais, maravilhas, Deus te usa muito. Mas esse aparente sucesso ele pode se tornar um fracasso, se você não escolher a forma correta de conduzir. E é isso que aconteceu com Moisés. A Bíblia vai nos dizer, lá em Êxodo 18, que Moisés, ele escolheu conduzir o povo de uma forma que estava muito cansativa para ele. Então como que acontecia, como que era? Todos os problemas de todo mundo, era Moisés quem ouvia. Então era Moisés que tinha que atender todo mundo, era Moisés que discipulava todo mundo, era Moisés que fazia tudo. E aí isso gerou um cansaço nele. Então quero ler isso com você, lá em Êxodo 18, do verso 13 ao verso 18, olha o que a Bíblia diz. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde manhã até o pôr do sol, ou seja, o dia inteiro. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E de todo o povo está de pé diante de ti, desde manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro. Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão, aleluia. Vira para o outro e fala, glória a Deus. Aleluia. Voltando aqui, então o sogro de Moisés por ele disse, não é bom o que você faz. Sem dúvida morrerá, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti, e tu não pode fazer isso sozinho. Então, Moisés, ele aparentemente tinha um grande sucesso nas suas mãos, milagres, sinais, maravilhas, mas a estrutura que ele escolheu, a forma de conduzir o povo, iria cansar ele, né? E aí, então, certo dia Deus levanta o seu sogro, Jetro, para dar um conselho para ele, para falar, olha, não faz dessa forma, tem uma forma melhor para se fazer isso. E é isso que nós vamos ver mais para frente, continuando lá no verso 19, ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leve as suas causas a Deus, ensina-lhe os seus estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Procura, entretanto, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que então estes homens julguem o povo em todo o tempo, e as causas graves eles resolverão,
mas as causas pequenas eles resolverão, mas as causas graves levarão até ti. Sabe, Moisés, ele estava cansado, desanimado. Por quê? Porque aquela estrutura estava muito pesada para ele. Então, Moisés ouve o seu conselho do seu sogro, e ali então começa a igreja celular. Por quê? O que o Jétro está falando? Separe o povo, levante um líder para liderar 1000, levante outro para liderar 100, levante outro para liderar 50, e levante outro para liderar 10. Esse líder resolve os problemas pequenos, mas os problemas assim mais cabeludos, você traz até mim. É o que nós fazemos até os dias de hoje. Então os problemas pequenos, o líder de célula resolve. Aí apertou para o líder de célula, nós chamamos o discipulador. O discipulador resolve alguns problemas, mas apertou para ele, aí chama o pastor da rede. Se o pastor da rede não resolver, aí é o pastor Alexandre e a pastora Soraya. Entende? Mas essa forma é a forma como a nossa estrutura faz para que as coisas não fiquem pesadas. Então imagina só, você que é líder discipulador, resolver todos os problemas de toda a igreja. Às vezes eu não dou conta de resolver nem os da rede que eu estou liderando. Às vezes os irmãos vêm falar comigo e falam, lá vem, ó, certeza que é problema isso aí, ó. Mas se torna de fato cansativo, se nós não tivermos uma estrutura adequada. Entende? Então, eu quero te mostrar, lá em Números, capítulo 11, isso se repete, né? Então Moisés, ele diz, na verdade Moisés tem a confirmação de Deus para fazer isso. Então disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Então, irmãos, eu e você nós precisamos entender isso. Sabe, um aparente sucesso, ele pode se tornar um grande fracasso, se nós não escolhermos a estrutura adequada para as nossas visões, a estrutura adequada para os nossos sonhos. Então, nós temos um alvo de chegar a 1000 até o final desse ano. E aí, eu tenho um alvo arrojado também, nós colocamos um alvo muito arrojado para os jovens, que é chegar a 600 irmãos até o final do ano. Isso nos jovens. E aí eu estava conversando com os irmãos, falei, mas a gente precisa agora de uma estrutura. Por quê? Porque se nós vamos ganhar 300 pessoas, nós precisamos de pessoas para liderar esses irmãos. Nós precisamos de novos discipuladores, nós precisamos de novos obreiros. Então, eu falei para todos os jovens, esse semestre, irmãos, você se prepara, porque vai vir imersão de todo lado. Imersão de liderança, imersão de função, nós vamos trabalhar muito forte a liderança. Por quê? Porque essa é a estrutura que eu vou escolher. Para quê? Para conquistar o meu alvo, que é no final do ano chegar aos 600. E aí cada pastor de rede apresentou lá o seu projeto para o pastor, visando o quê? Visando nós chegarmos aos 1000. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, você tem um alvo na sua vida. Você tem um alvo de multiplicar a sua célula, você tem um alvo de multiplicar o seu discipulado, mas você não escolhe as melhores ferramentas para trabalhar. Então você tem 15 pessoas lá na sua célula, e aí você fala, não, meu alvo é multiplicar essa célula. Aí eu te pergunto, que fase você está? Você fala, eu estou no evangelismo. Você fala, oi? Mas peraí, você já tem as pessoas para multiplicar, entende? O que falta muitas vezes é entender a estrutura, é entender os tempos e os modos, e por isso que muitas vezes eu e você nós não temos êxito nos nossos alvos. Deixa eu fazer uma pergunta, mas não precisa responder. No final do ano, quando você pega lá os seus alvos, quantos deles você conseguiu concluir? Seja sincero com você mesmo. Mas eu quero te falar, o problema não está em Deus não, irmão, porque Deus quer fazer isso. O problema é a forma como nós escolhemos muitas vezes edificar aquilo. Então, por exemplo, tem irmãos que têm alvo de serem pastores. Hoje em dia eu estava conversando com o irmão, o alvo dele é ser pastor. Aí eu falei para ele, tá bom, seu alvo é ser pastor? É. Você já é formado? Sou. Aí eu falei, tá bom, o que você vai fazer agora? Ele falou, não sei. Aí eu falei, é simples. Falei, você assiste o culto todo domingo? Ele assiste. Falei, você assiste o Videira News?
Falou, assista. Falei, o que está falando lá no Videira News? Ah, vai ter um seminário. Eu falei, olha aí, ó. Achamos o negócio. Mas por quê? Porque muitas vezes nós não conhecemos a estrutura. Lá em Provérbios, Salomão, ele nos dá um conselho. E o conselho que Salomão nos dá é que eu e você, nós devemos ser peritos naquilo que nós somos chamados por Deus. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, você é perito no seu chamado? Porque deixa eu te falar, se você é líder de célula, você deveria se aprofundar na estrutura da igreja, porque isso seria muito mais fácil para você multiplicar a sua célula. Se você é discipulador, a mesma coisa. Se você é obreiro, pastor, a mesma coisa. Mas muitas vezes falhamos, porque escolhemos as ferramentas erradas para edificar a casa de Deus, sabe? Então, irmãos, a nossa estrutura, a estrutura que Deus deu para Moisés, ela foi fundamental para que Moisés conquistasse a visão que Deus deu para ele. Qual que era a visão que Deus deu para Moisés? Fala para o seu irmão aí, qual que era a visão? Conquistar Canaã. Mas ele não chegaria com a estrutura errada, mas ele só conquistou, porque Deus ajustou as ferramentas, ajustou as estruturas. Então é fundamental nós entendermos a nossa estrutura, é fundamental nós sabermos a maneira correta de nós trabalharmos, é fundamental nós entendermos e nós aplicarmos tudo isso. Então a primeira coisa que nós precisamos ensinar as pessoas sobre a nossa visão, é que eu e você, na igreja que nós fazemos parte, a igreja videira, nós temos uma estrutura de ensino. E toda vez que um novo convertido chega até nós, eu e você, nós deveríamos conduzir essa pessoa para essa estrutura de ensino, que são os nossos cursos. É nos nossos cursos que nós vamos ensinar os irmãos sobre a nossa visão, como entender a Bíblia, como ouvir a Deus, como liderar uma célula. Mas muitas vezes nós não conduzimos o novo convertido a esse caminho. Então, por exemplo, no curso de ceifeiros, você vai aprender a manusear a Bíblia. Você vai aprender sobre a Bíblia, você vai aprender sobre o senhorio de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, mas não precisa responder não. Mas por que a Bíblia católica tem 7 livros a mais do que a Bíblia protestante? Se você não sabe, se inscreve no curso de ceifeiros. Você vai aprender. Entende? Isso é importante é importante para a sua vida. Eu amo o texto de Atos capítulo 20, porque Atos capítulo 20, ele fala que Paulo considerava a sua vida perda, mediante ao ministério pela qual ele foi chamado. Você foi chamado, irmãos, para ser um vencedor. Você fala, Neto, eu não fui chamado para ser um pastor, eu não fui chamado para ser... Mas, irmão, você foi chamado para ser filho de Deus, um vencedor. Todo filho, todo vencedor, ele precisa conhecer as instruções do seu pai, e as instruções do seu pai estão nas Escrituras. Por isso que você precisa se aprofundar, independente do que você foi chamado para fazer. Se você foi chamado para ser um médico, seja um médico excelente, mas no dia em que a cirurgia dá errado, o que você vai fazer? Irmão, põe as mãos sobre ele e ora. Você é um advogado, glória a Deus, seja um advogado, mas a causa está apertando, você vai perder, faz o quê? Vai orar. Mas só entende isso quem é vencedor, irmão. Só entende isso quem abre as Escrituras e fala, se Deus fez, eu posso fazer. Só faz isso quem lê as Escrituras e lê lá em 1 João, tal qual Ele é, eu serei nesse mundo. Jesus curou, eu vou curar. Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Mas só tem essa ousadia, quem sabe quem é em Deus. Você quer saber quem você é em Deus? Abra a sua Bíblia e comece a ler, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você vai se conhecer, porque você foi feito à imagem e semelhança dEle. Então, irmãos, nós precisamos conduzir os irmãos para os ceifeiros. Só que aí depois que ele sai dos ceifeiros, qual que é a grande dúvida de todo crente? Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Como que eu vou discernir se é Deus falando, se é o diabo, se é minha carne? Nós ensinamos isso lá no Maturidade no Espírito. Nós ensinamos você qual que é a voz de Deus, qual que é a voz do diabo, qual que é a voz da carne. Nós ensinamos vocês, a ter autoridade, como ter autoridade espiritual, como expulsar demônios. É um curso muito prático, que vai te ensinar sobre disciplinas espirituais, para o seu crescimento espiritual. Porque muito crente está aqui há 10 anos, nunca ganhou uma vida para Jesus, nunca expulsou um demônio. Sabe o que está faltando? Avivamento espiritual. Isso você vai encontrar lá.
Irmãos, eu lembro de uma aula do pastor Christian, quando eu fazia maturidade, isso há 7 anos atrás. O pastor Christian entrou na sala, era aula de cura e libertação. O pastor Christian entrou assim na sala e falou: irmãos, nessa noite nós vamos lá no Santa Marcelina orar pelos enfermos. É uma aula prática. Eu estava lá no meu banco, eu falei: misericórdia. É sério que ele vai fazer isso? Morrendo de medo. Mas no final ele não fez isso. Glória a Deus. Brincadeira. Mas sabe o que é isso? Aquilo, naquele dia, ativou algo em mim. Falou: não é verdade, eu estou aprendendo algo nesse curso aqui, que é para orar pelos enfermos, libertar os cativos. Eu preciso colocar isso em prática. E eu lembro que no final da aula, ele fez uma oração. E a oração que ele fez é: essa semana você vai se encontrar com o endemoniado. Ai meu Deus, aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí cheguei na reunião de célula sábado. Deixa eu ver se tem algum irmão que estava nessa reunião. O irmão faltou hoje, tá vendo? Eu estava na célula. Quem era da minha célula? O Paulo era da minha célula, o Wesley era da minha célula. Todos os irmãos que estão liderando hoje. E aí, nós estávamos lá no momento de louvor. Daqui a pouco começa a ouvir um barulho esquisito. O irmão não caiu possesso na minha frente? Só que na hora que ele caiu possesso, metade da célula saiu correndo. E entrou assim, a célula era na casa do Paulo, né? Então na casa do Paulo assim, tem a casa do Paulo, tem a casa da tia dele do lado. Irmãos, os irmãos invadiram assim a casa da tia dele. Pularam a janela, que a porta estava fechada. Aí teve um irmão que pulou em cima do endemoniado para tentar segurar ele. Aí a TV quase caiu, mó bagunça. Meu irmão atrás aqui, ó, com medo, falou que estava corajoso, mas meu irmão estava aqui, ó, sai. Sai não, morrendo de medo. Ele está ali, ó. Mas dentro de mim eu também estava morrendo de medo, irmão. Eu nunca tinha visto aquele negócio, não, eu era novo convertido. Falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí, só que assim, foi algo tão sobrenatural, porque ele começou a falar coisas que ele não sabia. Sabe, o olho dele todo branco, assim, eu fiquei extremamente assustado, né? Nesse dia até falei para minha mãe, mãe, acho que vou ter dificuldade de dormir aqui sozinho em casa. Você não tem como a senhora dormir no meu quarto hoje, não. Eu tinha 20 anos isso. Mas eu lembrei que o pastor Cristian tinha nos ensinado a fazer. Aí nós fomos lá, fizemos e deu certo, o irmão foi liberto. Mas como que você vai fazer isso se você não conhece? Então nós precisamos conduzir. E aí para todos aqueles que querem liderar, e eu falo não só liderar na vida da igreja, mas em qualquer da sua vida, você precisa fazer o CTL, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa que eu amo na vida da igreja, e vou falar disso um pouco mais para frente. Mas se você é alguém que fez os ceifeiros, maturidade, CTL, se você é alguém que lidera, independente da sua idade, você está pronto para fazer qualquer coisa nesse mundo. Você está pronto para fazer uma entrevista de emprego, você está pronto para apresentar um trabalho em qualquer lugar. Por quê? Porque a igreja investe em você, a igreja te imune, a igreja ela é esse lugar de grandes potenciais. E o CTL vai despertar você a liderar, vai ensinar você como a liderar pessoas, vai ensinar você a ganhar o coração das pessoas. Assim, pela graça de Deus, Deus tem me dado muita graça de levantar muitos líderes, né, em todos esses anos. E se eu puder dar um conselho para os irmãos que querem levantar líderes, o conselho que eu te dou é esse: quando você fala para o irmão assim, você quer liderar? Todo mundo vai falar para você que sim. Todo mundo fala, não, eu quero liderar. Mas aí você fala o seguinte: então já que você quer liderar, então eu vou provar que você quer liderar. Então leia esse livro, ou faça esse curso, porque aquilo que as pessoas falam, não é que não é válido, mas as pessoas precisam às vezes provar com as atitudes. Então eu já liderei muitos irmãos que falaram para mim, eu quero liderar. Aí eu falava para eles, então lê o Manual da Visão. Aí passava um mês, eu falava, e aí, leu? Não li. Aí eu virava para ele e falei, então você não quer liderar, irmão. Mas por quê? Porque só falar não adianta nada, nós precisamos provar muitas vezes com a nossa atitude. Mas nós precisamos conduzir os irmãos. Tem muitos líderes, discipulador, que tem problema em multiplicar a sua função. Mas por quê? Porque muitas vezes você não conduz no lugar correto. Você está lá, muitas vezes, penando, falando para o irmão, você precisa liderar, você precisa liderar, você precisa liderar. Mas eu quero te falar uma coisa, uma aula do CTL pode mudar isso. Uma aula do CTL pode dizer para você que são aí
um ano de discipulado que você vai tentar mudar a vida do irmão. Mas o que é isso? É você usar as ferramentas que está disponível para você. Às vezes vai tentar na força do seu braço, às vezes você vai falar, irmão, só ouve esse irmão aqui, ó. Faz esse curso. Deus vai te abençoar ricamente. Entende? É usar as ferramentas que Deus nos deu de forma correta. Então todo novo convertido deveria ser introduzido nos nossos cursos. Por quê? Porque ali ele vai conhecer a nossa visão, ele vai conhecer a forma que nós somos igreja, ele vai conhecer a forma como que nós cremos. E você pode ter certeza, o irmão que entende isso vai crescer, vai avançar, vai prosperar. Pode ter certeza disso. Mas além disso, a nossa estrutura, nós geralmente costumamos dizer que ela é formada por 3 colunas. Pergunta para o irmão assim, você sabe quais são elas? O pastor Christian, ele me deu uma ideia, mas eu não fiz não. Ele falou, faz uma prova na sua palavra, para ver se os irmãos sabem. Sim. Vestibular Videira. Então, irmãos, nós temos essas 3 colunas. Quais são essas 3 colunas? Que são muito importantes na nossa visão. É o culto de celebração, as células e o discipulado. Sabe, esse é o nosso tripé da nossa estrutura. Cada uma delas tem o seu propósito. E geralmente nós comparamos esse tripé com um avião. Por quê? Porque para um avião, ele decolar, para um avião, erguer voo, ele precisa ter 2 asas e o leme. Então, as 2 asas aqui são o culto de celebração e as células. Mas o leme, que é o que dá a direção para o avião, é o discipulado. Por isso que participar dos 3, para mim e para você, não deveria ser opção. Deveria ser um sustento para a nossa vida. Por quê? Porque não tem como, irmãos. Se você quer crescer como filho de Deus, você não vai crescer somente no culto de celebração. Se você pode vir aqui todo domingo, você vai receber algo da parte de Deus, mas não acha que você vai crescer. Aí você fala, não, Neto, mas eu vou na célula e vou no culto. Glória a Deus. Mas se faltar o discipulado, irmãos, não vai crescer. Por quê? Porque os 3 são essenciais. Fala para o seu irmão assim, os 3 são essenciais. Então, irmãos, é dentro desse ambiente, célula, culto, discipulado, que nós ganhamos as pessoas, que nós consolidamos as pessoas, que nós formamos líderes, que nós inspiramos, que nós ensinamos. Sabe, é aonde a vida da igreja acontece. E aonde a vida da igreja acontece, a obra cresce. Já se perguntou, por que em Atos, a igreja crescia tanto? Você já parou para pensar nisso? Por que a igreja de Atos cresceu de uma forma assim explosiva? Primeira pregação de Pedro, 5.000. Segunda pregação de Pedro, 3.000. A igreja era gigante. Já pensou, o que eles faziam que nós não fazemos? Está aqui o segredo. Sabe, aonde a vida da igreja acontece, a igreja cresce. Você pode ver, quais são as células que crescem? São as células que vivem a vida da igreja, que fazem tudo junto, que tem tudo em comum, sabe, que se tornaram família. Você pode ver, essa célula vai crescer. Agora, quais são as células que não crescem? É a célula que o líder só está lá todo sábado. Acabou a célula do sábado, fala, irmãos, até semana que vem, fiquem com Deus, tchau, tchau. Não vive a vida da igreja. Dificilmente essa célula vai crescer. Por quê? Porque aonde a vida da igreja acontece, a igreja cresce, amém? Então, eu quero só me aprofundar um pouco em cada aspecto, mas o primeiro aspecto é o culto de celebração. Então, para que serve o culto de celebração? O culto de celebração, irmãos, é um ambiente profético, é um ambiente onde nós reunimos todos os líderes, todas as células, todos os irmãos, todos juntos, para quê? Para receber uma direção, para receber uma visão, para receber um foco. Então é um ambiente profético, aonde nós estamos ali para quê? Para receber da parte de Deus. Você sabe, tem muitos irmãos que, por conta da pandemia, eles optaram pela igreja online, né? E eu quero falar assim, com todo respeito, mas essa é a pior besteira que eu já vi na minha vida. Porque eu nunca vi um exército ganhar uma guerra à distância. Nunca vi isso. Nunca vi um exército ganhar uma guerra em AD. Sabe o que é o culto de celebração? É quando o exército se reúne para ouvir o cabeça, que é Cristo, sobre aquilo que Ele tem para nós.
sobre aquilo que ele tem para a família, para aquilo que ele tem para essa congregação. Esse é o culto de celebração, é quando nos reunimos todos juntos. A Bíblia chama isso de voz de muitas águas. Eu amo quando os irmãos do louvor falam, só a igreja. E aí quando você percebe isso, quando todos da igreja cantam, é como se fosse a voz de muitas águas. Por quê? Porque é o corpo se manifestando. Estava até conversando com o pastor Elner, na verdade ele me alertou sobre isso. Se você chegar aqui na igreja todo domingo, 4 horas da tarde, você vai se espantar com uma coisa, com os irmãos do louvor cantando. Porque quando eles estão aqui ensaiando, é diferente quando você ouve às 6 horas da tarde, sabia disso? É extremamente diferente. É muito diferente. Mas por quê? Porque quando a igreja canta junto, há uma unção liberada. Quando a igreja, essa voz de muitas águas cantam juntos, sabe? É como se fosse uma só voz do céu. Então esse é o culto de celebração, é um ambiente profético, é um ambiente onde nós mobilizamos, nós estamos todos juntos, onde nós ajustamos a nossa visão como um exército, onde nós recebemos um norte bem claro. E é por isso que você que é líder de célula, você na sua célula compartilha o quê? A palavra do culto. Amém, irmãos? Não, né? Porque essa semana Deus me deu uma palavra poderosa. Falei para os irmãos uma vez lá no meu discipulado. Falei, se Deus te deu uma palavra poderosa, você ministra no seu discipulado. Mas na célula não. Não, mas é poderosa. Então faz o seguinte, grava um vídeo, põe no Instagram, deixa os irmãos lá, dá like, ai que bênção, que não sei o quê. Na célula não. Por quê? Porque o culto de celebração é esse ambiente profético, onde todos estão reunidos, recebem uma visão. Mas e a célula? A célula é o lugar da oportunidade. A célula é o lugar onde você vai falar, onde você vai compartilhar. A célula é o lugar onde os dons são repartidos. Então imagina só, nós somos hoje, irmãos, uma igreja de 600 pessoas. Quem que no culto de celebração participa ativamente do culto? É os irmãos do louvor e é os pastores que pregam. Você só fica aí ouvindo muitas vezes. Só que essa não é a melhor maneira de ser uma igreja saudável, só ouvir. Você também precisa compartilhar. E qual que é o lugar de você compartilhar? Lá na célula. Na célula, irmãos, é o lugar onde os seus dons são liberados. É onde um vai evangelizar, o outro vai fazer o quebra-gelo, o outro vai trazer a comunhão. É onde o líder vai pregar uma palavra, aí os irmãos vão testemunhar a verdade. Isso aconteceu comigo nessa semana. É na hora da oração das necessidades, onde eu falo, pastor, se eu desejo orar agora, desejo orar, e Deus se manifesta através dele. A célula é o lugar onde eu e você, nós temos a oportunidade de fluir os dons, de crescer, de avançar, de liderar, de desenvolver a nossa liderança. Por isso que a célula é um lugar onde o líder não deveria pregar, ele deveria compartilhar. Para quê? Para que todos falassem. A célula é um lugar onde todos devem fazer uma função. Eu reuni os líderes dos jovens, e eu falei para ele assim, eu comecei a reunião falando assim, vira para o irmão que está do seu lado e fala, o seu alvo. Aí os irmãos falavam, o meu alvo, falei, é ser um líder inútil. Aí eles pararam assim, assustados. Eu falei, é verdade, o alvo de todo líder é se tornar inútil, você sabia disso? Por que inútil? Porque o líder de célula, ele começa liderando tudo, mas ele precisa terminar liderando nada. Por quê? Porque ele ensinou, ele multiplicou, ele deixou com que os irmãos despertassem a sua liderança. Então esse é o lugar da célula, esse é o lugar onde nós vamos ser edificados, treinados, inspirados. Mas a célula também, irmãos, ele é um ambiente onde a imagem de Cristo está sendo reproduzida na vida da igreja. Sabe por quê? Porque Cristo era alguém próximo dos discípulos. Cristo não era alguém distante. Cristo era alguém que vivia diariamente a vida dos discípulos. E a célula é o lugar onde você vai imprimir isso na vida dos irmãos. Eu tenho uma história, um dos nossos pastores conta, que ele admirava um pastor, assim, pastor de fora, assim, muito top pastor. Muito conhecido, por isso eu não vou falar o nome para você. Só que certa vez esse pastor foi pregar lá em Goiânia. E aí, o nosso pastor, ele foi incumbido pelo jornal da cidade de fazer uma entrevista com esse pastor e tudo mais, ele estava credenciado.
que aconteceu? Esse pastor muito famoso, cheio de Deus, subiu no púlpito, pregou a palavra e foi embora, desceu e foi embora. E na hora que o pastor chegou para entrevistar ele, para saber, de pastor para pastor assim, quero saber que não sei o quê. Na hora que ele foi chegar no irmão, 2 seguranças pegaram o pastor, falou, não, você não pode falar com ele. Sabe, queridos, não é esse tipo de igreja que nós somos chamados para edificar. O tipo de igreja que nós somos chamados para edificar é aquele quando nós descemos do púlpito e abraçamos as ovelhas. Por isso que a célula é o lugar de nós imprimirmos a Cristo. Sabe qual que é a melhor maneira de você ensinar corte para um jovem? Não é falando sobre corte, sabia disso? A melhor maneira de você ensinar corte para um jovem é você falar assim, vem cá, sai comigo, que eu vou te mostrar como que é uma corte de verdade. Sabe qual que é a melhor forma, você que é pai, de ensinar os seus filhos? É mostrando, é inspirando eles. Eu falo isso para os jovens. Nós precisamos ensinar os nossos juvenis adolescentes a respeitar os pais, a tratar os pais bem, como que é dentro do casamento. Sabe qual que é a melhor forma de você ensinar isso? Pega esse jovem, esse adolescente, esse juvenil que tem problema com o pai, e leva para almoçar na sua casa domingo, para ele ver como você trata a sua mãe, como você trata seu pai. Isso é o lugar da célula acontecer. Por quê? Porque a célula é o lugar onde a imagem de Cristo está sendo reproduzida. Aí o irmão fala a verdade, eu vejo Cristo no Derek, pela forma que ele trata a esposa, eu vejo Cristo na Verônica, pela forma que ele trata a mãe, eu vejo Cristo no Guilherme, da forma que ele trata os irmãos. Por quê? Porque esse é o lugar da célula. Fala assim para o irmão, célula é um lugar de relacionamento. Fala assim para o seu irmão, célula é um lugar de vínculos fortes. Fala assim, célula é lugar de ganharmos o coração uns dos outros. Aleluia. Sabe, irmãos, eu amo viver uma vida em célula, porque a célula é a igreja que funciona, e isso é fantástico. Sabe, eu amo, uma das coisas que eu tenho mais saudade de fazer é liderar uma célula, você sabia disso? E eu acho que todo discipulador tem esse problema também. Até o pastor tem que ficar brigando, para nós não liderarmos célula. Porque é gostoso demais, irmãos. É muito bom fazer parte da vida de alguém. É muito bom edificar alguém. É muito gostoso você ver alguém chegando assim, nada a ver com nada, sabe? Mas saindo ali, sendo alguém, sendo alguma coisa. E você saber que você fez parte disso. A célula te dá esse privilégio, sabe? Então, você que é líder, saiba disso, você é um privilegiado. Mas você que ainda não é, quero te falar, a melhor escolha da sua vida vai ser o dia que você falar, eu quero ser um líder de célula. Você pode ter certeza disso. Sabe, esse é o nosso segundo tripé, são as células. Então, no culto de celebração, nós estamos aqui todos juntos, recebemos uma palavra profética, é um ambiente profético, recebemos uma direção da parte de Deus. A célula é o lugar onde eu vou compartilhar essa direção, é onde eu vou falar, é onde eu vou desenvolver meus dons, é onde eu vou viver a vida da igreja. Mas tem um terceiro tripé, e esse tripé é o discipulado. E o que é o discipulado? O discipulado, irmãos, ele envolve uma necessidade particular, específica, algo que a célula não pode suprir. Então, o discipulado, ele é algo pessoal, é um investimento pessoal, é um treinamento pessoal, é no discipulado que nós exortamos, é no discipulado que nós ensinamos. E aí você deve estar perguntando, Neto, por que a célula não pode suprir o discipulado? Sabe aqueles irmãos, e eu vou falar porque eu já fui assim, tá? Sabe aqueles líderes que quer dar recadinho no meio da célula, assim, na hora da palavra? Sabe? Uma vez eu lembro que eu fiquei bravo com uma situação, muito tempo atrás, né? Fiquei bravo com o irmão, porque eu falei para o irmão falou assim para mim, eu vou fazer, era o dia dele fazer o anjo da guarda, né? Aí ele falou, não vou fazer o anjo da guarda porque tem um outro irmão lá que está doente, eu vou visitar ele. Eu falei, glória a Deus. Aí depois de umas 3 horas, eles batem uma foto assim, ó, eles estão no parque de diversão. Aí eu olhei aquilo, estava na época da lei ainda, né? Falei, nossa, eu vou acabar com ele, mano. Só que qual foi o meu erro? O meu erro foi, em vez de eu chegar no irmão, conversar, ter um discipulado com ele para corrigir a atitude dele, sabe o que eu fiz? Estava na célula, falei, sabe, irmãos, porque tem uns irmãos aqui que preferem ir para o parque do que servir ao reino de Deus.
Não gosto dessas coisas não, viu, irmão? Me envergonho dessas coisas que eu fiz. Mas sabe esse tipo de líder, assim, igual era eu, não sou mais assim, viu? Que quer passar algum recado na cela para o irmão que fez alguma coisa errada. Sabe, esse tipo de pessoa que está tudo errado. Isso mostra uma infantilidade da parte do líder, mostra uma infantilidade da sua parte. Por quê? Porque o lugar de você corrigir isso é no discipulado, é sozinho, é de algo pessoal. Sabe, qual que é o grande problema muitas vezes da igreja em célula? É que os irmãos perdem o coração um dos outros. Então teve uma vez que o irmão veio para mim e falou assim: olha, eu vi o líder de célula lá com uma menina lá pecando. Aí eu falei: beleza, mas o que você fez quando você viu? Não fiz nada, estou vindo falar para você. Falei: está errado. Falei: você está errado. Porque a orientação de Paulo aos Coríntios é: se você vê algum irmão fazendo alguma coisa errada, vai lá e corrija. Se ele não te ouviu, aí sim você vai contar. Porque dessa forma você ganha o coração dele. Mas por que muitas vezes a gente perde o coração? Porque eu vejo fulano fazendo alguma coisa errada, vou lá. Ô líder, fulano fez algo errado, você está vendo? Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque nós precisamos tratar as coisas no discipulado. E o que você trata no discipulado, ninguém precisa saber. O que você trata no discipulado, não precisa a igreja saber. Ninguém precisa saber, às vezes, do seu pecado, das suas fraquezas, não. Por isso que as coisas são tratadas no discipulado. Por isso o discipulado é uma reunião importante na vida da igreja. Mas eu quero te falar, é a reunião que os irmãos menos fazem. Quando foi o seu último discipulado individual? Quando foi o seu último discipulado em equipe? É a reunião mais importante da vida da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que essa igreja aqui, não só essa igreja, mas a maioria das igrejas em células, eles permaneceram na pandemia por conta do discipulado. Muitas igrejas de programa, infelizmente, irmãos, fecharam as portas. Por quê? Porque não tinha relacionamento, era algo distante. Mas como que nós nos movemos durante a pandemia? Era pelo Zoom, era ligando: você está bem, irmão, está precisando de alguma coisa, está necessitado de alguma coisa? Porque isso é o discipulado. O discipulado é uma reunião importante, onde você vai treinar o irmão, vai corrigir o irmão. Se o irmão pecou, ali é o lugar dele ser confrontado, dele ser também inspirado. Porque discipulado não é discipaulada não, tá, irmãos? Porque tem irmão que acha também que discipulado é só para bater, não é. Discipulado também você leva uma palavra inspirativa, em amor, né? Algo que vai levar o irmão a crescer, a avançar. Sabe, irmãos, discipulado é esse ambiente de intimidade. Discipulado é esse ambiente próximo, íntimo, de levar o discípulo a avançar no ministério, a se tornar mais parecido com Jesus. E por isso, discipulado investe tempo, recursos, investe muitas vezes, você investe a sua vida ali. E por isso que essa é a reunião mais negligenciada no nosso meio. Por quê? Porque muitos não querem dar a sua vida para que outro possa viver. Isso é um problema, porque nós somos chamados para doar a nossa vida pelo Evangelho. Nós somos chamados para andar a segunda milha. Nós somos chamados para edificar a vida dos irmãos. Fala assim para o seu irmão: célula, culto e discipulado. Agora pergunta para o irmão: e aí, você está participando dos três ou não? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a equipe de louvor já pode subir aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor Elner, pastor Christian, pastor Alexandre, pastor Wilson, pastor Aloísio, nós não estamos aqui para entreter ninguém. E por que eu tenho de falar isso muito sério? Porque nós não estamos aqui para entreter você. Nós não fazemos projetos no semestre para entreter os irmãos. Nós não fazemos reuniões só para tirar você da sua casa. Não, tudo que nós fazemos temos um propósito. Nós somos uma igreja de propósito. Nós somos uma igreja que tem uma visão. Nós somos uma igreja que sabe para onde nós estamos indo. Por que eu estou falando isso para você? Porque tudo que faz parte da nossa estrutura tem um propósito, e elas estão interligadas uma com as outras.
Você quer ver? Então, por que nós estamos jejuando aqui, um jejum de 40 horas? Para trazer fé no nosso coração, né? Para Deus renovar as nossas energias. Para quê? Porque daqui a pouco nós vamos ter encontro com Deus. E aí no encontro com Deus nós vamos levar vidas nesse encontro. E essas vidas vão ser ganhas. Depois que essas vidas são ganhas, você vai colocar ela no trilho do vencedor. E aí ela vai estar lá formando no trilho do vencedor. Enquanto isso, ela está participando do culto, ela está participando da célula e ela está tendo discipulado. Qual que vai ser o resultado disso? Ela vai crescer, vai avançar e vai liderar. Você percebe que a nossa estrutura está toda interligada? Tudo tem um propósito. Por quê? Porque nós fazemos tudo por um propósito. Nós fazemos tudo por um propósito. Sabe, irmãos, eu sei que essa palavra não é muito inspirativa. É uma palavra para você entender qual que é a importância de cada função, de cada estrutura. Nós começamos falando isso. Estrutura é você escolher as ferramentas adequadas, o carro adequado, para você concluir a sua visão, o seu alvo. Então, qual que é o seu alvo nesse ano? O seu alvo é liderar? Então, o que está faltando para isso acontecer? O seu alvo é ser um crente exitoso, mas você falta na célula, falta no discipulado, não vai acontecer. Você precisa ajustar suas estruturas. Mas sabe, uma coisa que Deus falou comigo enquanto eu preparava essa palavra, é que eu e você, nós precisamos aprender a amar a vida da igreja e a despertar novos líderes. Eu vi um testemunho esses dias de um pastor, e ele tem 2 filhos, esse pastor, 2 filhos bem pequenos assim, né? E esses filhos foram apresentar um trabalho na escola, e aí, eles foram muito bem no trabalho. Então eles foram lá na frente, falaram, eles eram desenvolvidos, cheios de atitude. E aí a professora ficou boquiaberta com aquilo. Como que alguém com pouca idade é tão desenvolvido desse jeito? Como que alguém com pouca idade fala assim na frente de todo mundo? Como que alguém com pouca idade, ele é tão assim, tão desenvolvido, tão para frente, não gagueja, fala bem? Aí essa professora foi lá conversar com os meninos. Falou: olha, vem cá, onde você aprendeu a falar desse jeito? A olhar no olho das pessoas enquanto você está apresentando? Você aprendeu isso? E aí, esses filhos virou para ele e falou: eu aprendi isso na igreja. Meu pai é pastor. Sabe? Esses dias atrás, eu estava vendo um testemunho de um filho meu muito amado, que é o Christopher. Ele deu um testemunho lá nas redes sociais dele. Se você não sabe, irmãos, o Christopher chegou aqui na igreja com 12 anos de idade. Ele chegou aqui, ele não tinha nada, nunca tinha andado de ônibus. Sabe qual que foi a primeira vez que o Christopher andou de ônibus? Foi num discipulado. Chamei ele lá para minha casa, falei: vem para cá. Ele foi de ônibus para lá. Primeira vez que ele andou de ônibus na vida dele, se perdeu. Demorou umas 2 horas para chegar, mas chegou. Mas sabe o que é interessante? Isso marcou a vida dele, não sei porquê. Porque ele contou isso no testemunho dele. Primeira vez que eu andei de ônibus foi por causa da igreja. Mas não foi só isso não. Sabe, o primeiro emprego que ele arranjou foi por causa da igreja. Ele vai casar daqui a alguns meses por causa da igreja. Ele chegou aqui com 12 anos. Não tinha nada, não tinha alvos, não tinha sonhos. E hoje ele está crescendo, se desenvolvendo. É líder de célula, vai casar, vai se formar na faculdade, tem um bom emprego. Tudo isso por quê? Por conta da vida da igreja. Semana passada, 2 semanas atrás, foi o noivado dele, né? E toda vez que o pai dele me vê, é engraçado demais, porque ele me abraça e ele começa a chorar. E aí no meio do restaurante ele fez isso. Eu sou muito envergonhado, irmãos. Não para, mas eu sou. Mas sabe o que é isso? É porque, pela graça de Deus, não tem nada a ver comigo, irmãos, mas ele vê alguém que cuidou do filho dele. E ele vê os frutos do filho dele. Toda vez que ele me vê, ele me dá um abraço, ele chora e fala: muito obrigado. Nunca saia da minha casa, nunca saia da minha família.
Teve uma vez que o Christopher foi inventar de fazer um churrasco na casa dele sem mim, o pai dele não deixou. Ele falou, só vai fazer churrasco aqui se o neto vir. Eu falei, glória a Deus. Mas por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque nós precisamos aprender a amar a vida da igreja. A igreja, igual eu falei para você, é esse grande potencial de pessoas. Muitas vezes você entra aqui e você não tem nada. Você não é ninguém, você foi rejeitado pelo mundo. Você foi rejeitado pela sua família. Você foi rejeitado pelos seus pais. Mas aqui você encontra um valor. É aqui que você começa a cantar. É aqui que os seus dons são desenvolvidos. Aqui você começa a liderar. Aí os irmãos da célula fazem uma vaquinha para você fazer um curso. Aí você, por meio do curso, começa uma faculdade. Você começa a arrumar um emprego. Você tem a sua vida desenvolvida. Às vezes você chega aqui e seu casamento está destruído. Mas é esses irmãos que têm cargo pela obra de Deus, que te inserem nessa estrutura. Aí você vai ver o seu casamento edificado. Glória a Deus pela vida do pastor Alexandre e da pastora Soraya. Eu fiz o curso de casais. Agora casais radicais. Muita coisa que eu achava que não precisava ajustar no meu casamento, ajustou. Mas sabe o que foi mais interessante? É ver casais que estavam ali, que tinham 20 anos de casado, 30 anos de casado, saindo dali falando, meu casamento foi restaurado. Por quê? Estrutura. Escolhemos edificar o casamento dos irmãos. É a igreja. Então sabe, irmãos, eu e você, nós precisamos aprender a amar essa família de fé, que nós somos incluídos. Então eu não venho para um culto, eu não vou para uma célula, eu não vou para um discipulado só por ir. Eu vou porque eu amo isso. Eu vou porque isso faz parte da minha vida. Sabe quando Jesus vira para os discípulos e fala, e vocês, vão me deixar também? Pedro vira e fala, para onde eu vou, Senhor? Eu não sou igual a pastora Soraya, não. Teve muitos momentos da minha vida que eu quis desistir. Muitos mesmo. Mas toda vez eu olhava para trás e falava, mas para onde eu vou? Não tem mais para onde eu ir, uai. Eu chego nos meus amigos do mundo, os caras param de conversar. O assunto acaba. Aí eu chego para outros irmãos, só me faz pergunta bíblica. Não tem para onde eu ir mais. Aí eu falo, vou ficar mesmo. Deus me chamou. Mas sabe, irmãos, por que eu estou falando isso para você? Porque tem algo que me incomoda muito. Nos dias de hoje, tem muitos irmãos que estão se levantando contra a igreja. Mas isso não é bíblico. Lá em Apocalipse, as cartas que Deus direciona não são cartas para as pessoas, são cartas para a igreja. Sabe quem vai fazer parte do grande mover de Deus nos últimos dias? Não é você, o bonitão do último século, é a igreja. Sabe quem vai fazer parte do arrebatamento? Não são as pessoas, mas é uma igreja. Então nós precisamos aprender a amar essa comunidade de fé. Nós precisamos aprender a amar esse lugar que acredita em nós, que investe em nós. Vou fazer uma pergunta: quem era você antes da igreja? Eu quero falar para você, se não fosse pela igreja, metade do que eu sei hoje eu não saberia. Se não fosse pela igreja, tudo o que eu vivo hoje eu não viveria. Por isso eu amo a vida da igreja. E quando nós amamos a vida da igreja, é automático, nós vamos despertar líderes. Porque deixa eu te falar uma coisa, para uma estrutura funcionar, nós precisamos de irmãos que digam: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe? É esse tipo de ambiente que nós vamos crescer e desenvolver. E sabe como que é possível alguns irmãos doar a sua vida para que isso se cumpra? Não é mostrando publicamente que é difícil, é pesado. Não, não é dessa forma. Mas é você mostrando publicamente para as pessoas: ser pastor é um privilégio. Liderar uma célula é um privilégio. Discipular uma rede é um privilégio. Semana passada, eu estava lá no retiro de pastores, e eu cheguei assim, e estava um cartaz assim: encontro de pastores.
E não estava rolando nada, não estava rolando música, não tinha ninguém pregado. Eu só olhei para aquele cartaz e eu falei: aonde o Senhor tem me levado? Eu comecei a chorar, que eu falei: eu vou ser um pastor um dia. E sabe, irmãos, Deus nos chamou para despertar líderes para fazer parte dessa estrutura. E nós vamos despertar líderes. Primeiramente, você precisa amar a vida da igreja. Quando você abre a boca para falar da igreja, tem que falar com prazer, falar: eu amo aquele lugar que eu faço parte. Mas os irmãos são difíceis, é verdade, é difícil demais. Mas é o lugar que Deus te colocou para desenvolver. Porque se não fosse pelo irmão difícil, você não se desenvolveria. Se não fosse pelos irmãos complicados da sua célula, quem você seria? Como que você vai lidar com problemas se você não sabe? Por isso que Deus levanta os problemáticos, os difíceis, os endividados. Mas esses irmãos, eles vão se tornar pedras preciosas nas suas mãos. Sabe, irmãos, essa é a forma como que nós inspiramos as pessoas. Quando nós lideramos, como a pastora Soraya falou ontem, por paixão. Nós lideramos por amor. Nós estamos ali vivendo a vida da igreja de uma forma apaixonada. Nós estamos ali vivendo, sabe, cheio de fogo, de alegria. É uma aventura, mas é uma aventura com significado. Deixa eu falar algo para você. Melhor do que ganhar milhares de dólares é fazer parte da vida do Christopher. Se Deus falasse para mim: o que você quer? Ganhar milhares de dólares ou influenciar a vida desse garoto? Eu falaria: eu quero influenciar a vida desse garoto. Melhor do que ser rico aos 35 anos de idade é eu fazer parte da vida do Richard. Melhor do que ser alguém relevante é ser alguém desconhecido, mas conhecido pelo Marcos, porque eu influenciei a vida dele. Isso é viver a vida da igreja. E eu falei aqui de estrutura, mas como que nós vamos ter uma estrutura saudável se não se levantam os trabalhadores para conduzir os irmãos a essa estrutura? Se não tem encargo no nosso coração para acompanhar os irmãos no curso, para desenvolver a liderança, para não desistir de ninguém. Deixa eu te falar, você só está aqui hoje porque alguém não desistiu de você. Então nós também não temos o direito de desistir de ninguém. Sabe, irmãos, eu prefiro 1000 vezes a minha vida apertada financeiramente, eu prefiro 1000 vezes passar dificuldade, mas com o evangelho através de mim, tocando milhares de pessoas. Eu falei para a Verônica, hoje, pela graça de Deus, eu estou num emprego muito bom, mas no dia que o pastor Alexandre me chamar, eu vou, na hora, não penso 2 vezes. Se ele falar: Neto, preciso de alguém lá no prédio da igreja, eu vou, eu largo tudo e vou, não tenho problema nenhum nisso. Por quê? Porque eu sou apaixonado por isso. Eu sou apaixonado por isso. Sabe, irmãos? E por que eu estou falando isso para você? Porque não adianta eu falar de estrutura se não tiver aqueles que têm um encargo para introduzir esses irmãos. Nós somos 600, nós vamos chegar aos 1000. Mas quem vai ser? Quem vai se levantar para ser esses irmãos que vão cuidar desses 1000? Que vão liderar esses 1000? Que vão discipular esses 1000? Que vão negar a sua própria vida muitas vezes para conduzir esse povo ao êxito, para conduzir esse povo a viver o chamado, os milagres, os sinais, as maravilhas. Quem vão ser esses irmãos? Por isso eu estou falando para você, eu sinto da parte de Deus, que nessa manhã Deus vai nos dar 2 coisas: amor pela igreja, e vai te dar um encargo para despertar novos líderes. Sabe, um dia eu ouvi o pastor Naor falando isso. O pastor Naor, ele fala uma frase que é: nós só temos uma única oportunidade de viver. Nós não teremos outra oportunidade enquanto nós estivermos nessa terra. Nós só temos uma oportunidade. E muitas vezes nós nos preparamos para tudo. Você se prepara para ser mãe, mesmo sabendo se você vai ser ou não. Você se prepara para ter um grande diploma, mesmo sabendo que se você vai ser ou não. Por quê? Porque a única certeza da sua vida, se Jesus não voltar, é que nós vamos morrer. Então nós nos preparamos para tudo, mas nós acabamos não nos preparando para a única coisa que é a certeza. Nós não nos preparamos para a morte. E aí você fala: Neto, qual que é a forma de eu me preparar para morrer? É escolher a forma como que você vai viver. E qual que é a forma que você vai
conduzir os poucos dias que lhe restam? É pela igreja ou é por você? É pelo propósito de Deus ou é pelas suas coisas pessoais? Sabe, queridos, quero fazer uma pergunta só para terminar. O dia que você morrer, como que você quer ser lembrado pelas pessoas? Eu me fiz essa pergunta hoje de manhã. Como que eu quero ser lembrado pelas pessoas? Sabe, eu quero ser lembrado. Eu quero que as pessoas olhem para minha lápide e elas falam: esse homem mudou a minha vida. Esse homem mudou a minha história. Esse homem trouxe um projeto existencial para a minha vida. Ele trouxe razão para a minha existência. Então essa é a forma que eu vou escolher viver. Viver pelo propósito. Viver pela igreja. Viver para que outros possam vir, ser despertados, serem chamados e fazerem parte disso aqui que você está fazendo hoje. Essa é a minha escolha. Mas e a sua escolha? Qual que é? É viver pelo seu chamado, é viver pela igreja, é viver para que nós possamos conquistar essa geração para Cristo, como diz o nosso alvo, porque esse é o nosso encargo? Ou você vai viver seus projetos pessoais? Quero falar, não tem problema nisso. Você pode ser muito bem Vasti, porque Vasti escolheu seus projetos pessoais, não é verdade, Cida? Mas o rei escolheu Esther. Você quer agradar o coração de Deus? Seja como Esther, aquele que escolhe o sim, que diz sim para Deus, diz sim para o propósito, diz sim para a igreja do Senhor. Sabe, eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero que você responda essa pergunta para você mesmo. Como que você tem edificado a sua vida? Enquanto o louvor toca, eu gostaria que você desse espaço, desse liberdade para o Espírito Santo falar ao seu coração. Porque esses são dias em que muitos têm se levantado para falar de dinheiro, para falar de enriquecimento pessoal, de projetos pessoais. Ah, Jesus, mas nós somos pela igreja do Senhor. Se os sonhos de Deus for eu ministrar na África, eu vou. Se os sonhos de Deus for eu edificar uma estrutura prevalecente lá em São Miguel, eu vou. Mas isso não vai te enriquecer, isso não vai fazer você prosperar, você não vai ser conhecido por ninguém. Eu não preciso disso, eu só preciso ser reconhecido por Deus, mais nada. É isso que vai satisfazer os desejos do meu coração. Enquanto o louvor toca, eu gostaria que você fechasse seus olhos e você deixasse o Espírito Santo trazer paixão pela igreja e paixão por ser pai para uma nova geração, para despertar esses irmãos, para introduzir esses irmãos na vida da igreja, em nome de Jesus.